Continuando as apresentações. Desculpa. Continuando as apresentações, agora quem vai apresentar é o petiano Igor Pereira. É outra apresentação parcial. Agora a gente vai falar da obtenção desse óxido por análise estrutural e morfológica. Bom, começando observando o título, a gente percebe que, primeira parte, a gente tem a síntese e depois uma análise que vai ser feita. Bom, mas para a gente entender mais profundamente essas análises, a gente precisa ter um entendimento sobre cristais, como é que eles funcionam, o que eles são, que é o que se baseia o estudo que a gente está realizando, né? Porque a gente vai sintetizar um certo cristal com propriedades e aplicações e vai observar como é que ele se comporta, caracterizá-lo. Bom, o cristal ele é bem caracterizado pela sua periodicidade e ele representa uma dessas sete formas aqui de se preencher, digamos, volume. Essas são as 7 possíveis. Então, com o cristal a gente vai meio que enfeitar cada uma desses formatos aqui com os nossos átomos respectivos ao nosso cristal. Então aqui eu tenho, por exemplo, cubo, tetragonal, ou seja, o nosso cristal, eu posso ter um elemento aqui, outro aqui, mas eu posso também ter outros enfeitando, digamos, essas células unitárias. E essas células unitárias que vão se repetir e dar a periodicidade do cristal. Ou seja, considerando um cristal perfeito, essa periodicidade seria infinita e essas células, ou seja, eu teria um cúbico aqui, outro aqui, infinitamente. Mas, obviamente, que na realidade não é assim, então a gente tem imperfeições na nossa rede. Bom, o material que a gente vai estudar, que é o vanadato de manganês, ele tem algumas propriedades interessantes, mas uma das mais proeminentes, eu diria que é a sua propriedade de alta densidade de energia, que dá na sua aplicação maior, que é a aplicação em baterias de lítio. Tá? E outras aplicações também. Mas, apesar disso, ele ainda é um material bem pouco caracterizado na literatura. Por exemplo, ontem mesmo eu fiz uma busca no Google Acadêmico e ele só tem 137 resultados. O que é, assim, eu coloquei o nome do material e lá, 137 resultados, é bem pouco para um material. O que eu estava estudando antigamente dava mais de 130 mil, ele já era muito mais caracterizado. Ou seja, tem poucas citações e trabalhos relacionados a isso. E tem só 187 que citam esse material. Trabalhos focados nesse material são muito menos, obviamente. Eu não parei para ler cada um, mas com certeza são muito menos. E aqui a gente consegue ver uma das morfologias aqui, que seria como ele está se comportando ali tridimensionalmente a nossa amostra. Bom, a estrutura do material, ele tem duas, né, a alfa e a beta, que essa aqui é do... Vocês podem ver que tem uns elementos diferentes, é porque essa rede é a mesma do que se caracteriza a mesma célula unitária do que o meu material tem. Esse aqui é eu esqueci o nome, Dort-Vertita, um negócio assim. E esse aqui é do dicromato. Esses desdobramentos que ele tem é o vanadato de manganês alfa e o beta. A gente vai focar no beta. A síntese, que ela é uma síntese por precipitação, ela é bem simples de ser feita. E ela consiste basicamente em eu pegar um acetato de manganês e o metavanadato de amônio. Ou seja, daqui que tem o vanádio e o manganês vem daqui. Essa solução ela é agitada com temperatura e depois de um tempo a gente vê que começa a formar um precipitado
na nossa solução. Esse precipitado, depois ele vai ser retirado a parte da água e vai deixar só o pó, que é o que a gente quer. Ele fica com um aspecto bem parecido com argila mesmo. Argila seca, não sei se vocês já viram um pozinho bem. Mesma cor. Depois desse pó, a gente vai tratar termicamente ele para formar a rede cristalina, bonitinha, porque ele antes estava amorfo. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. E daí que a gente já tem o pó tratado termicamente, a gente caracteriza a sua morfologia e também a sua estrutura. Bom, para a gente entender sobre a caracterização da estrutura, a gente precisa entender sobre a lei de Bragg, né? A lei de Bragg nada mais é do que uma condição de uma construtividade dos raios-x, no caso aqui. Por que o raio-x? Porque o comprimento de onda dele é da ordem da divisão entre os planos do nosso cristal. Como a gente vê aqui, tem uma periodicidade como caracterizada. Então, o nosso cristal ele vai servir basicamente como uma grade de difração. Que eu vou passar o raio-x ali e vou formar um padrão relacionado com a rede. Ou seja, a partir do raio-x que a gente extrai ao emitir sobre a amostra, a gente consegue ter informação sobre a estrutura cristalina dele. Essa técnica é conhecida como DRX, né, difração de raio-x. O equipamento ele tem uma fonte de raio-x e a amostra aqui e o detector. A amostra ela pode, ou você pode mexer a amostra ou você pode mexer o raio-x. Normalmente a amostra ela fica parada e o raio-x e o detector eles se movimentam, formando um desses dois padrões normalmente. O primeiro padrão ele é um resultado amorfo, ou seja, o amorfo ele quer dizer que não tem ou tem muito pouca, digamos, organização. Então, aquela periodicidade que a gente vê aqui no cristal, ela não é presente aqui no amorfo de uma forma mais coesa, digamos. Por isso que a gente vê esse resultado meio caótico, digamos. Não tem um padrão, não é organizado, certo? Porque aqui não é como se eu não tivesse uma rede, uma grade de difração. Já aqui eu consigo separar, exatamente aqui eu tenho um resultado muito mais organizado. Isso aqui reflete exatamente a estrutura da sua rede. Dependendo desse padrão, eu consigo te dizer se você vai ter uma rede cúbica, por exemplo, ou outras. Então, se o material sofre uma transição de fase, digamos, mudando essa rede cristalina, esse padrão vai mudar. Então, uma das coisas que a gente pode ver seria como esse padrão evolui conforme eu mudo alguma variável, por exemplo, a temperatura. Conforme eu vario a temperatura, eu posso ver a evolução desse padrão cristalino. Certo? Bom, outras técnicas de caracterização que a gente usa também, aqui tem o DRX, a microscopia, que é para a gente observar exatamente essa morfologia do material, a termogravimetria, varia a temperatura e a gente observa a massa, como ela varia com a temperatura. Ou seja, na amostra que eu tinha tratado no projeto anterior, em um dos estados tinha muita água, então liberava muita água, não, muito gás carbônico, liberava muito gás carbônico, então tinha uma perda grande de massa com a temperatura, exatamente essas transições de fase. O refinamento, ele vai dar para a gente parâmetros a partir desse padrão de difração aqui. A partir do difratograma, utilizando o refinamento, a gente consegue tirar qual é, digamos, a distância interplanar, o volume da célula. Tudo isso a gente consegue retirar a partir do refinamento. E a gente tem uma equação que a gente consegue determinar exatamente e fazer meio que um fitting de acordo com os nossos parâmetros
E a gente vai variando algumas coisas de acordo com também o experimento, tipo qual radiação você usou, tipo cobre, tem a cobre alfa, tem outros também. O Raman foi uma técnica que eu usei também no anterior. Ele também é interessante que a partir de um feixe que a gente incide sobre o material, a gente vai ter um feixe saindo com uma frequência um pouco diferente. A partir dessa frequência diferente, a gente sabe que a rede absorveu um pouco da energia dos fótons. Ou seja, isso significa que, como a rede absorveu aquilo, a gente consegue ter uma ideia sobre os modos vibracionais da rede. A partir desses modos, eu consigo te dizer uma ideia de como a rede está se organizando ali. E tem também o DSC, que a gente mede as transições de fase. Eu consigo te dizer onde tem transição de fase no material. Bom, os objetivos do projeto, finalmente, sintetizar a amostra e avaliar a morfologia, porque é uma coisa que não está muito bem caracterizada. Apesar de a gente ter um estudo estrutural, ele não está tão bem caracterizado na literatura e é algo que pode ser muito melhorado. Bom, já tem alguns resultados parciais. Eu consegui fazer a síntese recentemente. Eu não consegui antes porque demorou bastante para chegar as amostras, demorou uns meses. Então, isso aí atrasa bastante o projeto, né? O plano experimental que a gente estava falando agora. Então, a partir da síntese, a gente consegue ver que tem aqui um precipitado, aqui, aqui um pouco mais denso, aqui mais escuro. A partir disso, a gente vai retirando essa água com uma centrífuga. A gente deixa lá a centrifuga, e aí retirar, vai retirando. E aí depois a gente macera, tem algo assim. Aqui ainda dá pra ver que ainda tem muita água, mas acabou que eu não tinha uma foto melhor. Mas depois eu consegui obter um pó seco mesmo. A gente deixa o tempo ali secando, que é para fazer as análises necessárias. Bom, por enquanto o resultado é basicamente isso que eu tenho, as primeiras sínteses, e eu ainda não consegui avaliar para ver se realmente a síntese que eu obtive foi certa. Mas, então esse seria o próximo passo agora, que a gente validaria a nossa síntese, se realmente funcionou, ou seja, a gente fez certo em todos os passos. Depois caracterizar, ou seja, utilizando as técnicas que eu citei anteriormente, morfologia e também a estrutura, e depois analisar os dados exatamente para observar os dados experimentais coletados pelas caracterizações. Bom, essas são as minhas referências, e é isso. Obrigado. Passar a palavra para o Sim.